Meus irmãos, hoje nós conversaremos sobre o tema, o propósito da família. Então nós vamos compreender qual é a ideia bíblica, o que a palavra de Deus fala sobre o propósito espiritual por detrás da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento. E essa mensagem está dividida, como muitas vezes eu faço e gosto de fazer, em duas partes. A primeira parte é uma fundamentação bíblica, e você precisa aprender muito bem isso, para que depois nós possamos aqui aplicar. Então essa aplicação, ela está ou estará estritamente ligada àquilo que você vai aprender, aos fundamentos anteriores. Se eu só aplicar, a coisa não vai fazer tanto sentido. Então eu preciso que você conecte aí o seu coraçãozinho, abra aí o seu coração, a sua mente, fique atento para aquilo que Deus vai falar conosco, amém, gente? Vamos lá ou não? Então vamos começar aqui, gente. Quero começar com uma pergunta: onde começou, qual foi a origem da família? Quem a estabeleceu? De onde ela veio? Quem teve a ideia? Em qual período da história a família surgiu? Quem teve essa grande ideia? Olha, vamos pegar aí homem e mulher, vamos juntar os panos, juntar os pratos, vamos ter uns 15 filhos. Eita glória, né? Aí ó, sei que tem alguns que gostam, né? E vamos morar na mesma casa, vamos fazer a coisa acontecer. Quem teve essa grande e maravilhosa ideia? Bom, meus irmãos, nós precisamos começar entendendo algo aqui. A família, o casamento, é uma ideia que nasceu no coração do nosso Deus. Isso já mostra o quão maravilhoso é a família, o quão maravilhosa é a família, e que essa é uma instituição divina. Lá em Gênesis 2, capítulo 18, a Bíblia diz: o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Sozinho só faz besteira, né? Só com a mulher do lado para botar jeito, sim ou não? Tem os irmãos na igreja que chega, você fala, cara, o irmão chega na igreja antes com as roupas tudo tortas assim, tudo feio, fedido não, né? Já é demais. Arruma a mulher, o cara vem alinhado. Você fala, rapaz, a mulher te vestiu hoje, não é verdade? Então não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então Deus percebe que o homem estava só, percebe essa espécie de solidão, não no sentido emocional da coisa, mas por estar sozinho. Não que o homem também tivesse consciência dessa solidão, ou estivesse descontente por isso, mas Deus então, percebendo isso, toma a iniciativa de criar a mulher para o homem, do homem e para o homem. E aqui nós vemos a instituição da família. Isso mostra que a ideia de família é uma ideia divina, bíblica e não humana. Logo, se a família é uma ideia bíblica, divina, para que eu viva a plenitude no lar, para que eu cumpra o propósito de Deus, eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre isso, amém? E é muito interessante porque estamos aqui no início, Gênesis. Quando nós passamos lá para o Novo Testamento, palavras de Jesus, Jesus valida o que foi escrito em Gênesis. Mateus 19, 4-6 diz o texto: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, olha lá, desde o início, desde o Gênesis, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E aí o texto afirma, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E esse é um ponto importante, porque o texto está dizendo que não separe, que não seja separado, não haja essa quebra daquilo que Deus ajuntou. Aí talvez você me diga assim, mas pastor, peraí, quando eu casei, eu não era cristão, minha esposa não era cristã, nós não buscamos a Deus para o nosso relacionamento, nós não conhecíamos Jesus. Então nós podemos excluir, tirar essa parte, porque nós não fomos ajuntados por Deus.
Não é essa a ideia do texto. O que o texto está dizendo é: o casamento, a família é uma instituição divina. Então, a partir do momento que você casa, isso é estabelecido por si, é uma instituição divina, é algo sagrado, se assim eu posso dizer, especial, separado por Deus e para Deus. Isso é tão sagrado, que é tão maravilhoso, é tão belo, que por mais que nós vejamos nas Escrituras algumas pouquíssimas e restritas possibilidades de divórcio e novo casamento, a ideia de Deus é a perpetuação. Por isso que o texto também diz: portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então não é um contrato, é uma aliança, meus irmãos. É algo totalmente diferente, é algo que nasceu, a sua gênese está em Deus. Então a família, enquanto instituição divina, não é fruto, gente, da tradição religiosa. Não, isso é tradição religiosa, pastor. É tradição. Não é tradição. É Bíblia. É por essência algo divino, porque o próprio Deus estabeleceu. Então nós vemos isso. O casamento, o matrimônio, a família. E a partir daí nós vemos uma direção de Deus. A ordenança desse casal gerar filhos. Gênesis 1, 27 e 28, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na, povoem a terra. Eita glória, né? Você gosta, né, Cris? Vem mais um aí ou não? Não? Esses dias, estava falando com a pastora, eu cheguei assim, a gente estava foi na cantina, amor? Cheguei e falei: amor, vamos ter mais um bebê? Aí fui pensando uns dias, eu falei: não, já está muito povoado, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, então tá bom, 2 já tá bom, vou deixar para o Zé e para a Jaque, né, Jaque? Eita glória, olha aí, ó, eita, receba, aleluia, ô glória, né? Mas tem gente que gosta de povoar a terra, né? Ou pelo menos o bairro, a casa. O pastor gosta de povoar tanto que agora tem que ter 2 carros, porque um de 7 lugares não dá mais. Olha aí, ó, que bênção. Mas é muito interessante, irmãos, porque quando nós queremos entender a ideia de Deus para o casamento, apesar de nós vermos muitas instruções para a família no Antigo Testamento, né, ou na lei, no Novo Testamento, Cristo, Jesus falando, Paulo e por aí vai, é muito importante nós voltarmos para o Gênesis, porque ali nós vemos o princípio que Deus estabeleceu. E quando nós lemos ali Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3, nós percebemos 3 coisas, 3 verdades sobre a família, o padrão de família, o padrão do casamento. Eu vou falar de um jeito aqui difícil, mas eu vou te explicar, tá bom? Então o casamento, ele deve ser monogâmico, o casamento deve ser heterossexual, e o casal deve buscar ter filhos. Pastor, você falou japonês, fala em português, te explico. O que é um casamento monogâmico, gente? É um homem para uma mulher, ok? É uma mulher para um homem. Tudo bem, gente? Ok ou não? Eu falei de manhã e vou repetir aqui: já dá tanto trabalho você ter uma mulher, porque o homem é muito tranquilo, gente, é muito tranquilo. Você pede, na hora ele faz o que você pede. Amor, você pode tirar o lixo, já tirou, já está lá fora. Quando você foi olhar, o lixo já não está mais lá. Amor, você poderia lavar a louça, lavou. Não é verdade? Você fala as coisas, ele não esquece, ele anota no papel. Vai no mercado e compra tal coisa, ele traz mais do que você pede, não menos. Uma vez a pastora falou para mim: amor, vai no mercado, tal, e uma das coisas da lista era: traz detergente. Ela falou: traz um detergente. Quantos detergentes eu trouxe? Amor, vai no mercado e traz um detergente. Tá bom, trouxe um. Ela brigou comigo, gente, olha que injusto.
Você vai no mercado e traz um detergente, já compra mais. Amor, você disse um detergente. Então, irmãs, explica para o homem. Não é não, homens? Desenhe depois, não vem culpar ele. A gente faz o que vocês pedem para fazer, mas tem que pedir certo. Tem que desenhar. Não é verdade? Mas o casamento, gente, é monogâmico. Lá atrás, o adultério era algo muito mal visto. Hoje, tá tudo bem, beleza. Você tem uma esposa, duas esposas, ou uma namorada, uma amante, ou 3 namoradas, ou sei lá, você tem uma namorada em Colombo, outra não sei aonde, aquelas histórias de filme que você fala Jesus amado, enfim, e se tornou algo, puxa, pois é, né? Os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. E nós não seguimos a cultura, nós seguimos a Bíblia. Então o casamento é monogâmico. Segunda coisa, o casamento é heterossexual, ou seja, a Bíblia estabelece o padrão como casamento entre pessoas do sexo oposto, do sexo oposto, tá bom? Além de esse relacionamento entre pessoas do mesmo sexo ser pecado à luz da palavra, vai contra a natureza, a Bíblia diz. Então é pecado. Isso não tem nada a ver com você não respeitar, você não amar. Agora, é pecado, está na Bíblia. Então esse casamento entre homem e mulher, ok? Não é a típica família tradicional, como falam por aí. Na verdade é a família bíblica. Amém ou não, igreja? Então é o que está no coração de Deus. E também a direção bíblica é: tenham filhos. A Bíblia deixa claro que os filhos são bênção de Deus e faz parte do propósito da família. Isso não quer dizer que pessoas que não tenham filhos, elas são menos abençoadas ou não, enfim, até porque existem pessoas que às vezes lutam com alguma questão de saúde, que não pode ter filhos. Talvez Deus vai conduzir essas pessoas para uma adoção, ou quem sabe essas pessoas vão gastar a sua vida em prol do reino e gerar, como se fosse, aspas, filhos espirituais. Agora, o desenho padrão bíblico é: você casa, você tem filhos e povoa a terra. Eita glória! Amém, meus irmãos? Esse é o padrão bíblico. E constituir família é algo maravilhoso. Cadê os solteiros aqui? Deixa eu ver. Solteiros, isso. Olha, tem uns que estão assim: eita glória, veja as minhas mãos erguidas, Jesus, né? Por favor, escute o meu clamor, receba. Não tenho nem mais palavras, então só ergo as mãos como uma declaração de fé. Você espera um varão, o tempo vai passando. Primeiro você faz a lista tem 20 itens. Passou um ano, tem 18 itens. Passou 2, caiu para 12. Passou uns 5, tem 3. Passou 10 anos, tem 1, que sirva a Cristo, ponto. Estou brincando, mas nós esperamos, porque apesar de, aqui eu abro um parênteses, apesar de que Deus, isso fica muito claro dos escritos de Paulo, Deus ele escolhe algumas pessoas para o celibato. Algumas pessoas vão gastar a sua vida em prol do reino. Por exemplo, Jesus não casou. Paulo, muitos dizem que não casou. Jeremias também não. Então algumas pessoas receberão de Deus essa graça, essa direção. Talvez você me diga: pastor, eu espero que não seja eu. Mas brincadeiras à parte, é uma graça que Deus derrama sobre algumas pessoas. Mas tirando esses casos específicos, muitos têm o desejo de ter filhos, de constituir família, de casar. Por quê? Porque é incrível, por mais que o casamento, gente, seja desafiador, por mais que seja desafiador, você está ali criando filhos, aí você cria os filhos, aí tem um casamento, você tem as suas questões particulares, tem sua correria, tem tudo, às vezes é cansativo, às vezes, enfim, é maravilhoso você acordar
e ter alguém do seu lado, você dá um cheirinho. Como disse a pastora de manhã, é maravilhoso, principalmente quando está no frio. Está frio. Então isso é bom demais, gente. O solteiro fica naquela expectativa: Jesus, por favor, eu preciso arrumar alguém. Por favor, Jesus, eu quero encontrar alguém. Fica naquele, não vou usar a palavra desespero, que aí fica meio ruim, tá? Na expectativa emocional de encontrar alguém, porque isso é maravilhoso. Agora, será que o casamento e a família se resume a isso? A afeto? Será que a família se resume a esse lugar de suprir, onde você é suprido emocionalmente? E aqui eu entro no ponto crucial da mensagem, porque nós precisamos entender, meus irmãos, e aqui a gente converge em todas as coisas, que a família, biblicamente, ela não é o fim em si mesma. Na verdade, a família, ela está inserida dentro de um projeto espiritual maior. Então, por mais que a família ela tenha parte central na nossa vida, o ponto alto da vida cristã não é constituir família. Por que eu preciso te dizer isso? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que se resume a isso a vida, aspas, cristã. Puxa, eu cheguei na igreja, eu estava solteiro, e eu buscava muito a Deus. O solteiro cuida das coisas do Senhor, né, pastor? Sim. Aí agora eu encontrei alguém, encontrei um cheiroso, encontrei uma cheirosa, porque fedido não dá, né, gente? Por favor. Encontrei, e agora eu vou amarrar meu burro na sombra e vou constituir família. Cheguei no ápice da minha vida espiritual. Ponto. Cheguei no ápice da minha vida espiritual. Amados irmãos, à luz das Escrituras, a família não é o fim em si mesma. A família ela é um núcleo importante na nossa relação com Deus ou na nossa espiritualidade, mas ela não é o todo, porque escute aqui, um dos papéis da família é formar filhos para Deus. A família coopera com o desenho de Deus, que é: o Senhor está separando um povo para si, filhos que o amam de todo o coração. A família tem um propósito espiritual na formação de pessoas, no discipulado, enfim, é um lugar de salvação. É muito interessante, vamos ler de novo o relato de Gênesis 1, versículo 28, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Talvez você diga assim para mim: pastor, Deus está falando ali para o homem e para a mulher. Adão e Eva só tinham duas pessoas na terra e precisava povoar mesmo, porque 2 é pouca gente para tudo isso aí. Mas vai além disso, não era uma questão apenas de povoar, ou de multiplicar, ou de estabelecer a raça humana. O Senhor estava falando aqui: ei, você Adão e Eva, vocês me conhecem, então eu quero que a partir de vocês nasça uma geração, pessoas que me conhecem também, que me servem sabiamente. Não é apenas gerar pessoas no aspecto físico, mas ei, eu preciso que vocês que me conhecem gerem filhos, e esses filhos me conheçam, e assim nós possamos propagar essa realidade celestial por toda a terra. Então entenda, meus amados irmãos, um dos papéis da família, dos pais, principalmente do homem sacerdote do lar, é criar filhos tementes a Deus, que amam o Senhor de todo o coração. A família não é o fim em si mesma. O afeto é um lugar de afeto, é um lugar de amor, é um lugar de sustento, é um lugar de segurança, mas vai além disso. Olha que interessante, quando nós vamos lá para Deuteronômio 6, eu quero ler um texto com vocês do 1 ao 9, o Deuteronômio é a segunda lei, a releitura da lei. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, então eles saíram libertos do Egito, escravos, gerações e gerações ficaram ali. Então o Senhor começa a trazer
a releitura da lei, para que o povo que tomasse a terra entendessem o que o Senhor esperava deles. Então o povo sai do Egito, o Senhor dá a lei, depois quando eles vão de fato tomar a terra, eles chegam, não tomam a terra, porque eles não criam, ficaram ali dando rolê, e depois o Senhor os manda de novo, é a releitura da lei, o Senhor está falando de novo aquilo que é importante. Então diz o texto, versículos 1 a 9, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês cumprissem na terra que vão entrar e possuir. Olha lá, olha que interessante, versículo 2, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Versículo 3, portanto escute Israel e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Versículo 4, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Olha agora, que é o ponto central desse texto. Você as inculcará, ou ensinará a seus filhos, e delas falará. Olha lá, gente, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deus está dando mandamentos, instruções, para que o povo agora obedeça, e parte desse mandamento ei, vocês vão ensinar os seus filhos, quando levantar, quando for dormir, quando estiver andando, ou seja, ele está falando de numa linguagem mais poética, talvez, se assim eu posso dizer, ele está tentando dizer o seguinte, instruir o seguinte: onde vocês estiverem, em todo tempo, em toda oportunidade, vocês vão ensinar os seus filhos a lei de Deus. Por quê? Porque o Senhor está separando um povo para si. Escute, meus irmãos, você sabia que na eternidade não haverá casamento? Se constituir família fosse o fim, lá você receberia um upgrade. Não vou mais brigar com a patroa, vai ser só bênção, só glória. Então escute, a família, ela é importantíssima, mas ela precisa exercer também um fator espiritual, porque senão você vai ficar assim: pastor, preciso arrumar alguém, porque pastor, tem um vazio dentro de mim, para não falar estou desesperada e desesperado. E às vezes você não avalia todas as coisas, e as nossas más escolhas tem a ver, ou nosso foco invertido na família tem a ver porque nós estamos esperando apenas algo que vai nos suprir, e na verdade casamento é doação, casamento é entrega, a família é isso, e parte do papel da família é formar um povo para si, porque escute, gente, não é porque você é crente que seu filho vai ser. Alô? Você sabia que os nossos filhos precisam ser salvos? Como assim, pastor? Muitas vezes nós nos preocupamos em estabelecer ou criar os nossos filhos com uma boa moral, sendo que isso deveria ser apenas a continuidade, ou o reflexo, ou a resposta de filhos que agora entregaram as suas vidas a Deus e entendem que a palavra de Deus é o guia das suas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, ser exemplo no lar, porque os nossos filhos precisam de Jesus. Filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecador como nós, e precisam de salvação. E a família é um ponto central nisso,
Porque a Bíblia diz, João 3, 16 e 17, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Escute, Jesus veio para a cruz, para que fôssemos salvos. Então, se a ideia de Deus é que sejamos salvos, se a instrução e comando do Senhor é vão e façam discípulos, isso precisa começar no nosso lar. Pastor, mas não tem o papel do homem, o papel da mulher? Tem, nós vamos falar sobre isso em outra ministração. Tudo isso você vai entender, o papel da mulher, do homem, o papel dos filhos. Nós vamos entender toda essa dinâmica familiar. Mas eu preciso que você entenda aqui, meu irmão e minha irmã, que o lar precisa ser, espiritualmente falando, um lugar de salvação, um lugar de discipulado, um lugar de preparação espiritual. E isso precisa começar com você, homem, porque a responsabilidade é tua. Por mais que a mãe, a esposa, a mãe coopere, está sobre você a responsabilidade. A família não é o fim em si mesmo. Sabe por quê? Porque a família, ela está inserida dentro de algo muito maior, que é o quê? O corpo de Cristo, ou a igreja na terra. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma placa de denominação, eu estou falando do conjunto de pessoas que creem em Jesus. Então, a família, ela está inserida dentro da igreja. A salvação, ela é individual. Então, eu e você, cada um de nós que cremos em Cristo, estamos da igreja. E a glória de Deus, escute isso, a Bíblia diz, Efésios 3, 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo o sempre. Jesus é glorificado por meio da igreja, dos seus filhos. E quando na família nós fazemos um papel de discipulado, pregamos a palavra, ensinamos, a salvação chega, e então nós nos tornamos filhos, fazemos parte desse corpo, e a glória de Deus é manifesta através das nossas vidas. Então Deus está separando um povo para si. Paulo falou a Tito isso, Tito 2,14, ele diz, Deus, ou Ele deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então o Senhor se entregou para que um povo fosse separado, um povo que pratica boas obras. Então o papel da família é trazer nutrição emocional, segurança, é trazer cuidado, é o pai trazer direção. Tudo isso é extremamente necessário, esses aspectos familiares. Até porque, quantas pessoas não chegam dentro da igreja quebradas, precisam passar por um processo de cura no Senhor. Por quê? Porque seus pais não exerceram uma paternidade devida. Tudo isso é necessário. Mas o principal legado que nós deixamos enquanto pais, é um legado não financeiro. Não é um legado de qualquer outra coisa, senão espiritual. Vocês estão aqui, gente, ou não? Então nós precisamos refletir nessa noite o seguinte: será que a nossa casa, ela tem um destino profético, espiritual, ou é apenas um lugar de apoio e auxílio físico e emocional? Porque, como eu disse, tudo isso é extremamente importante. A segurança, o apoio, ok? O sustento, o encorajamento, é uma parte, ok? E nós podemos falar sobre isso em outro momento. O que eu estou falando aqui é do papel espiritual que nós temos, é dar um destino aos nossos filhos. Porque, escute, no livro de Efésios, Paulo, é um texto talvez um pouco difícil para a maioria, mas é um texto que esclarece muitas coisas. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, ele diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo,
E aí o versículo 10 diz assim, aqui está o ponto central do texto: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Escute, meus irmãos, o propósito de Deus é fazer convergir, apontar todas as coisas para Cristo, inclusive a nossa família. Inclusive a nossa família. Então a nossa família precisa apontar para Cristo. Essa é a ideia do Gênesis. Multipliquem, povoem a terra. Vocês, Adão e Eva, que conhecem a mim, ei, agora gerem isso naqueles que virão. Então a família precisa cumprir um papel de discipular, de alcançar, de salvar, de transformar. Então olha como Deus é maravilhoso, porque o Senhor está nos transformando, o Senhor está nos mudando, o Senhor está nos moldando, e como eu disse, nós precisamos entender essas duas coisas que são distintas: a família, que há um propósito espiritual, no lar os filhos são edificados, o marido encoraja e instrui a esposa ajuda o marido, porque a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque quando um cai o outro levanta. Então o lar é esse lugar, além de afeto, além de segurança, além de muitas coisas, é um lugar de nutrição espiritual. Só que a família não é o fim em si mesmo, eu não posso fechar a minha família, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que da mesma forma que a família traz isso, é um lugar de nutrição espiritual, a Bíblia também fala sobre a igreja. Então a igreja não assume o lugar da família, e nem a família assume o lugar da igreja. Porque algumas pessoas colocam toda a responsabilidade na igreja. Não, seguinte, você precisa de ajuda, mulher, vai lá, não vem falar comigo não vou orar por você, não vou te instruir na palavra, não, vai lá e fala com a pastora, fala com o pastor. Ô Piá, você está fazendo um monte de fervor, eu vou te botar lá no ministério infantil, lá para falarem com você, hein, Piá. E joga tudo nas costas da igreja. Outros não, outros se fecham na família e acham que não precisa da igreja. Perceba, meus irmãos, família é um lugar de nutrição espiritual, mas a Bíblia também diz, em Efésios 4, 11 a 14, que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, ele deu dons à igreja, está lá em Coríntios, aos Coríntios escrito isso. Com qual foco? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja, até que cheguemos à unidade da fé, gente, ao pleno conhecimento de Deus, ao estado de pessoa madura. E versículo 14, para que não sejamos mais imaturos espiritualmente. Então olha que coisa maravilhosa, a igreja e a família têm papéis complementares. A família e a igreja se complementam. A família, ela não é autossuficiente. Nós precisamos de outras pessoas, porque Deus não deu tudo para um. Agora, a família tem papel preponderante no estabelecimento das verdades de Deus em nós, porque é no lar que nós aprendemos. Escute, casamento, criar filhos, é uma das maiores escolas que Deus nos dá. Porque a Bíblia traz um padrão muito básico para os homens. Ele diz assim: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Irmãos, eu não sei você, mas eu tremo quando eu leio esse versículo. É complicado. Então Deus nos moe, Ele trabalha em nós, na casa, mas é também na igreja. Então olha que coisa maravilhosa como Deus trabalha em nós. Mas o foco aqui é a família, amém, irmãos? Então vocês entenderam esses fundamentos aqui, sim ou não? Vamos partir para a parte prática? Duas questões muito práticas que eu quero trazer com vocês aqui, para vocês.
duas decisões que nós precisamos tomar hoje, em detrimento disso que nós ouvimos aqui. Primeira delas, tome a decisão de levar a vida com Deus a sério. A vida com Deus a sério. Quando alguém vê o meu filho, o André, diz assim: nossa, pastor, ele parece muito com você. Seu jeito de falar é igual a você. Aí olham para a Tacinha: nossa, mas é a pastora, é a pastora. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. No lar, a máxima: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não vale. Não vale. Você pode tentar e se esforçar, mas não vai dar certo. Pastor, eu oro tanto para que os meus filhos amem Jesus. Eu te pergunto, você ama Jesus? Pastor, já comprei para minha filha Bíblia com glitter, Bíblia com desenho, Bíblia do tigre, da rosa, Bíblia com cheiro, Bíblia sem cheiro, Bíblia com frufru, Bíblia sem frufru. E eu quero, pastor, que ela ame ler a palavra. Eu te pergunto, você ama a palavra? Não tem mistério, irmão, você precisa ser um exemplo. É fácil? Com certeza não, mas há uma responsabilidade sobre nós. Pastor, eu quero que Jesus seja o centro do meu casamento. Eu te pergunto, aí, você, homem e mulher, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês oram? Vocês perguntam para Deus? Talvez você tenha levado a vida com Deus daquela maneira meio, tipo, né? Meio para lá, meio para cá, meio... E agora talvez você casou, talvez os filhos vieram. Com muito amor e carinho eu vou fazer uma pergunta: até quando você vai esperar para se posicionar com Deus? Porque a sua família espera uma posição sua. Pastor, eu não gostaria que meus filhos percorressem o mesmo caminho que eu. Então se posicione, leve a vida com Deus a sério. Porque a Bíblia nos ordena, seja a luz do mundo, sal da terra. Sabe onde isso começa? Lá, na sua casa. Alô, vocês estão aqui ou não? A maneira como falamos comunica Cristo, a maneira como nós reagimos comunica Cristo. Talvez você precise sair daqui e mudar tudo. Talvez você precise sair daqui e pedir perdão à sua esposa, aos seus filhos, pedir perdão aos seus pais, a algum irmão seu, não sei. Pastor, eu preciso tanto de sabedoria para esse momento no meu casamento, eu preciso tanto de sabedoria no lar. Escute, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, sabe o quê? O temor do Senhor. Quer ser sábio? Tema a Deus. Quer ser sábio? Siga a palavra. Nós precisamos ser um exemplo para que um legado possa ser deixado. Tem um texto bíblico, põe para mim aí em 3 João, capítulo 1, versículos 3 e 4. É muito interessante que João aqui ele usa uma nomenclatura falando filhos, mas ele está falando sobre um filho na fé, Gaio, que é para quem ele escreve essa carta. E ele mostra aqui o quão gratificante é saber que aquele homem permanecia na fé e andava com Deus. Olha que interessante, versículos 3 e 4. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e me deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que essa, versículo 4, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade.
Todos nós queremos isso, irmãos. Todos nós queremos isso. Mas para isso, precisa começar conosco, em nós. Porque como nós vamos discipular os nossos filhos, influenciar o nosso cônjuge. Escute, é muito interessante porque no Novo Testamento a Bíblia trata sobre, falando a igreja que não apenas era composta por judeus, mas também por gentios, e começa a dizer assim: ei, se vocês gentios, homem e mulher, um casal, um de vocês se converter, faz o seguinte, permaneça fiel, firme, e você seja o exemplo, porque através da sua vida, a grande possibilidade do seu cônjuge ser alcançado. Então o que eu estou tentando te dizer, quando nós vivemos o Evangelho, nós influenciamos, nós iluminamos, e talvez você não é casado, talvez você está solteiro, mora com papai, mora com mamãe, e seus pais não são convertidos, sua família não é convertida, seja luz, mas seja um discípulo de Jesus, porque para discípulos serem gerados, nós precisamos ser um discípulo, amém ou não, gente? Então, eu quero te encorajar nessa noite, a dar um passo a mais e levar a sua vida com Deus a sério. E segunda decisão, para a gente poder terminar aqui, caminhar para o fim, você e eu, nós precisamos tomar a decisão de discipular a nossa família no dia a dia, fazer aquilo que nós lemos em Deuteronômio 6 aqui, discipule, instrua, ensine, nossos filhos precisam ser salvos, nosso cônjuge, talvez seu marido, talvez sua esposa, precisa ser salvo. Olha que interessante, é uma decisão, aquele famoso texto que nós muitas vezes declaramos, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é um mantra profético, apesar de nós sermos direcionados a orar a palavra, mas aqui é uma decisão, porque escute, Josué já idoso reúne todo o povo de Israel, estamos ali no último capítulo de Josué, e ele faz um discurso de despedida, e um discurso de renovação da aliança, então ele passa ali, ele começa a relembrar o povo, o que o Senhor fez por Israel, ele começa lá por Abraão, passa pelo Egito, o deserto, a conquista da terra prometida, enfim, então ele afirma uma decisão, ele diz assim: olha, vocês tomaram a terra, enquanto os povos ao redor adoram outros deuses, eu e minha casa vamos servir o Senhor. O que as outras nações fazem, eu não sei. O que a cultura propaga, eu não sei. O que os meus amigos fazem, pouco me importa. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos amar a Deus. Quem vai reinar aqui é o Senhor. Então nós precisamos tomar uma decisão, meus irmãos. Lá em casa nós temos algumas dinâmicas diferentes. Às vezes nós pegamos um versículo bíblico, lemos, e fazemos ali um culto familiar, conversamos sobre isso. Eu tenho um outro material também que me ajuda nisso. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, quando nós encerrarmos o culto, a partir de agora, toda segunda-feira nós vamos mandar para vocês, lá na nossa comunidade, um culto familiar. Toda semana você vai ter um culto familiar, todo estruturadinho, facinho, para você fazer dentro de casa, porque nós precisamos guiar a nossa família. Quantos desafios seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha não passa no dia a dia, na escola. Às vezes meu filho chega com alguma questão que aconteceu na escola, minha filha, e muitas vezes eu não apenas instruo para que uma solução aconteça ali, ou ele saiba lidar com aqueles desafios, mas eu instruo na palavra, eu mostro o que a Bíblia diz. E é isso que o texto de Deuteronômio está dizendo: você as inculcará, Deuteronômio 6:7, você ensinará e falará delas enquanto estiver sentado, enquanto estiver andando pelo caminho, enquanto estiver deitado, levantando, enfim. Então, escute, nós precisamos tomar uma decisão, porque enquanto nós somos omissos, o diabo lá fora está tentando engolir os nossos familiares, engolir
Você, sua esposa, seus filhos. Pastor, como eu já disse aqui, eu não sou casado, eu moro ali com pessoas que não são cristãs. Você pode fazer algo, talvez você fique um pouco limitado, né? Nesse discipulado, nessa instrução, mas você pode orar por salvação, você pode dar bom testemunho, você pode convidá-los à igreja, você pode evangelizar, você pode, dependendo da situação, usá-la para semear algo, instruir algo na palavra, trazendo sabedoria. Mas escute, a família é um lugar central para que filhos e filhas de Deus sejam gerados, para que um povo seja separado para Deus. Eu quero que você tire um pouco, quando nós falamos de casamento, de família, esse aspecto afetivo. Tudo isso é extremamente importante, necessário, e tem o seu lugar importantíssimo. Mas eu quero, normalmente nós falamos sobre essas coisas. Como se age no casamento, como que você faz isso aqui lá, você agradar a sua esposa, agradar seu marido, manter uma harmonia no lar, honrar, se sacrificar. Agora, eu estou te mostrando um outro lado, que é o aspecto espiritual hoje. Há um propósito espiritual na família. Agora, como nós vamos fazer tudo isso, se nós somos tão instáveis na nossa vida com Deus? Escute, eu vou terminar. Você está assim com Deus, daqui a pouco você está assim. Você está assim, daqui a pouco você está assim. Eu passei por momentos na minha vida com Deus, na minha jornada espiritual. Mas uma coisa eu aprendi desde cedo, isso que tem me conduzido até aqui. Sabe o que é? Permanecer na presença do Senhor. Chorando, sorrindo, sofrendo, celebrando. Eu edifiquei no meu coração um altar. E às vezes eu estou levantando uma oferta de gratidão, e às vezes eu estou fazendo um sacrifício de mim mesmo. Então, meus irmãos, não dá para a gente brincar. Pastor, acabei de casar, não tenho filhos. Já aprenda. Pastor, estou solteiro. Aprende cedo a lição. Família, casamento não é brincadeira. Para com esse negócio de, eu preciso arrumar logo alguém. Calma, respira, calma. Quando nós entendemos tudo isso, nós queremos nos preparar para que o Senhor cumpra em nós toda a sua vontade. Você entende? Quando nós entendemos o propósito da família, nós entendemos a grande comissão muito bem. Porque nós achamos que fazer discípulos é coisa de pastor. A responsabilidade de missionário, a responsabilidade do líder de célula. Sendo que nós temos um discípulo em potencial que dorme na mesma cama que você, que habita dentro da sua casa. Vão e façam discípulos. Ensine-os a amar a Deus, a obedecer a Deus, a ter o Senhor como essa pérola de grande valor. Deus está formando um povo para si, e Ele conta contigo, para que a sua casa seja esse lugar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar.